time não tá rendendo. Eu posso fazer duas perguntinhas pra você? Deve. Quem claro. é melhor, Cuca ou Turco? Pra mim, Cuca. Pra mim também. Cuca. Pra você, Piquetito? Eu dou Cuca. Cuca. E o elenco do Atlético de 21 para 22 piorou. Se o Turco fosse... Não, o Atlético do ano passado, ele tinha o Diego Costa no banco, né, Sim, gente? o elenco piorou. Por exemplo, no jogo contra o América, um ano passado, o técnico olharia pro banco, ele teria Diego Costa, Savarino, o Dodô para fazer a lateral esquerda. Teve o Nacho em muitos momentos. O Nacho era reserva. Em muitos o momentos. Nacho era o reserva. Hoje, para mim, ele é o principal ao lado do Hulk. Então, o elenco piorou. O técnico, eu não tô chamando o Turco de ruim. Eu só tô... Em relação ao Cuca, ele é inferior. Se o técnico é inferior e se o elenco piorou, o time não. O time continua muito forte. O elenco também é bom, mas caiu de produção. Se o elenco cai de produção e o técnico é inferior, é difícil cobrar que a entrega seja a mesma. Ainda assim, eu acho que tá devendo. Então vamos lá, eu concordo com você que o técnico não é tão bom quanto o do ano passado e que até o elenco perdeu algumas peças importantes pro ano passado. Agora, perdeu a ponto de estar jogando o futebol que está jogando nos últimos jogos, Henrique André? Porque, sendo sincero, o que o Atlético perdeu de material é muito menos do que o Atlético perdeu de futebol. Perdeu muito mais bola do que gente. O Atlético está pior do que aqueles que deixaram o Atlético. Os números, eles falavam em favor do Turco há algum tempo atrás. Hoje eles falam contra. O Atlético perdeu 5 pontos em casa, com 3 jogos. Sabe quantos pontos ele perdeu ano passado, em 19? 5. Olha, eu acho que não dá pra fazer caça às bruxas, pelo menos é a minha opinião. Quero ver a do Henrique, que também acompanha o dia a dia do Galo pelo digital da Itatiaia. Acho que dá tempo, condição de trabalho. Agora, também não dá pra fingir que tá tudo ok, porque não está tudo ok. Eu concordo com quem meu amigo Sávio Souza Cruz, por exemplo, que ele é um fez grande a campanha fã. do Turco. Fez na internet a campanha pra vinda do Turco. Todo dia ele fala o seguinte: olha, mas o Turco perdeu esse, aquele. Eu falei assim: ô Sávio, o sonho da minha vida é que minha mulher me ame como você ama o Turco Mohamed. É o sonho da minha vida, né? Porque eu nunca vi gostar do Turco igual ele. Agora, o Atlético perdeu os jogadores. Mas o que o Atlético perdeu de jogadores não era para ter perdido o futebol que perdeu. O prejuízo técnico em campo é maior. O problema é mais grave do que a saída do Diego Costa, do que... Sabe, eu acho que a diferença do futebol aprofundou demais, Henrique. Eu concordo, João. E a gente vê isso durante os jogos, né? É até a questão do... O Atlético perdeu jogadores também do elenco. Jogadores machucados, jogadores suspensos. E a reposição não tem sido como foi no ano passado. E a gente vê o Turco analisando, quando você aperta, né? O Cláudio é um exemplo disso. Quando você faz uma pergunta mais tática, mais firme, ele perde a paciência, né? Então parece que ele não tem o argumento ali para explicar por que o Atlético perdeu esse futebol. A gente vê o Atlético tomando um gol do Apodi, que dá um pique de 30 metros, e toma um gol de cabeça. Um Atlético bagunçado. O Atlético no ano passado, quando ele colocava o time reserva, ele tinha um padrão. O time reserva e o time principal jogavam do mesmo jeito. Hoje, é do mesmo jeito, mas sem padrão. Então, tá na hora, sim, aí que eu não concordo. Eu acho que o Atlético tem padrão. Vai estar sem padrão. Tendo padrão. Vai estar bagunçado. Tem ou não tem padrão? Vocês dois resolvam aqui. É o padrão da bagunça hoje. Padrão tem. Tem padrão, Henrique? Tem da bagunça hoje. Então não tem. Aí eu pra discordo. você não tem. É porque eu vejo... Pra você tem padrão. Eu vejo padrão de uma maneira diferente. Padrão é uma coisa, sistema e esquema tático são outras coisas diferentes. O que é o padrão que o Atlético tem? É um time que marca a saída do adversário, é um time que joga com linha alta, é um time que ataca muito e finaliza muito, tenta ter o controle do jogo, isso é padrão. Eu acho isso tudo lindo, mas eu resumo de um jeito. O Atlético tá jogando bem, gente? Aí é que entra. O Atlético tá jogando mal. Não está funcionando. O comentarista adora essas coisas. Não, porque tem a passagem do ala, tem a marcação sob pressão, tem o extremo desequilibrante. Eu sou simples na coisa. Tá jogando bem ou tá jogando mal? Tá defendendo mal. E tá perdendo muito gol na frente. E tá atacando bem? Aí eu acho que é o problema individual, é o problema do jogador. O técnico trabalha o time pra criar muito. O Atlético é o time que mais cria. Mas quem que bota o jogador em campo?
O Atlético é o time que mais cria no Campeonato Quem Brasileiro. bota o jogador em O campo? treinador. Então, Se o jogador não tá acertando, então quem é responsável por aquele jogador que tá em campo, quem que é? ele vai tirar o Hulk, que não acerta um chute num jogo? Então o Hulk não acerta. O problema do Galo agora é o Hulk, Tô do dizendo, PAN. não, mas eu tô te respondendo. O problema do Galo virou o Hulk. Mas é fácil assim, futebol. O problema não é o Turco, é o Hulk agora. Ô, João, o futebol de campo, você não pode tirar e voltar jogador. Se o jogador erra um gol, você não tira ele, não. Então tá bom, mas peraí. Você falou que a culpa é dos atacantes. Pra mim, a culpa não é dos atacantes. O atacante do Galo é o Hulk. Então a culpa é do Hulk, não é do Cuca. Eu não tô falando Hulk. Do Cuca, não, do Turco. O A técnico... culpa é do Cuca. A culpa é do Cuca. Exatamente. Se ele tivesse aí, não tava acontecendo Ele isso. não quis ficar. O técnico trabalha o time durante a semana pra criar muito e pra sofrer pouco atrás. O trabalho pra criar muito tá sendo bem feito. Então sai mas do tá muro, a sofrendo culpa é atrás. dos atacantes, então a culpa é do Hulk. Mas eu não tô... Por que, Hulk? Eu sei que tá dizendo Hulk. Você que disse, você acabou de falar que ele tá falou perdendo que o o gol, cara pô. que perde o gol tem que sair. Eu tô te explicando que o Eu futebol não de acho que tem campo... que sair, eu acho que o técnico é que bota ele em campo. Ou a culpa é do atacante, ou a culpa é do A técnico. culpa Qual é dos dos dois é? atacantes que estão perdendo gols. Pra mim, o problema de treino, do trabalho do técnico, é defensivo. Esse é o problema que o Turco precisa corrigir. Lá na frente tá funcionando. O Atlético é o que mais cria no campeonato. Se perde o que cria, o jogador tem que melhorar a pontaria. É simples. Ô, João e Edu, eu acho que o Atlético, assim, eu que acompanho ali em loco os jogos, eu acho que o Atlético jogou bem o primeiro tempo contra o Del Valle, com um esquema de 3 zagueiros, podia ter feito mais. Contra o Goiás fez um primeiro tempo muito bom, mas errou. Contra o Jogou Coritiba, bem, idem. Jogou contra o Goiás Contra e o tomou Goiás no 2 primeiro gols. tempo. O Goiás deve ter chegado umas 3 vezes Contra só. o Coritiba, idem. É. Ótimo primeiro tempo. Depois tá desandando assim. Então o time tá oscilando, pelo menos oscilando durante os jogos, tá? E contra o América, os 30 primeiros minutos foram os piores. Ô, João, o pessoal tá me xingando na rede social, falando que eu parei de passar pano pro Turco. Meu pano rasgou. Por quê? O escudo era, como disse o Edu, aproveitamento. A partir do momento que perde, do jeito que perdeu pro América... Mas você tava passando pano pro Turco? Tava. Por quê? Porque ele tinha um aproveitamento... Mas você não tava sozinho, não. Tinha mais gente aqui com você. Não, mas... Eu vou mas olhar tinha discretamente pra quem era. Eu não me incomodo com esse tipo de fala, porque eu não passo pano. Eu só não caio na mesma crítica de falar o Atlético não tem esquema. Cara, isso é muito vazio. O Atlético tem. O Atlético tem padrão, mas tem problemas. Mas esse você não vai ver de mim. O meu é simples. Eu vejo um jogo, vejo se o time tá jogando bem, se o time tá jogando mal. O Atlético tá jogando, não vou dizer que o Atlético está jogando mal. O Atlético tá jogando pior do que do ano passado. Mais ou menos. É, mais ou menos. O Atlético está jogando pior do que jogava ano passado. É um time menos confiável do que era o do ano passado. Mas aí tem que tomar muito cuidado com essa comparação. É um time que oscila mais do que o time do ano passado. Mas tem que tomar cuidado com essa comparação. Mas é que a gente tem que fazer, Na quinta rodada Edu. do Campeonato Brasileiro do ano passado, o líder era o Bragantino com 17 pontos, o Atlético era o 8º colocado. Edu, o Atlético teve mais dificuldade, inclusive ganhou o Mineiro como ganhou no ano passado. Mas mesmo ganhando o Campeonato Mineiro, na minha avaliação, o Atlético do Campeonato Mineiro foi pior do que o Atlético do Campeonato Mineiro do ano passado. Então eu não estou fazendo análise de 5 rodadas. Estou fazendo análise de 5 meses. Eu tomo cuidado porque a gente fica com a imagem do Atlético de agosto, setembro, tá voando. Esse aqui é o de maio ainda. Não, mas eu, quando lembro do Atlético do ano passado, o Atlético teve muito mais facilidade contra os adversários no Mineiro do ano passado do que teve no desse ano. O Atlético teve mais facilidades e jogava melhor na primeira fase da Libertadores do ano passado do que joga na primeira fase da Libertadores desse ano. E o Atlético começou o Campeonato Brasileiro. Talvez com a pontuação ali semelhante, mas o futebol era mais convincente. Eu acho que o pior do Atlético nesse início é o Campeonato Brasileiro. A Libertadores, os adversários desse ano são mais difíceis que o do ano passado. Pra resumir, o atleta tá esquisito. Não, aí depende, se você falar que tá esquisito na língua do turco, vai falar que tá bom demais, porque esquisito é gostoso em espanhol, né? Então... se você falar isso com ele, vai achar bom. Vai achar bom. Ô, Henrique, pra gente ir pro intervalo, quero daqui a pouquinho conversar